Eu acho que um outro caminho para a riqueza é a gente conseguir fazer essa conta da liberdade. E essa conta da liberdade não é ainda essa conta do milhão. Não Uhum. precisa ser. Para algumas pessoas, 150 mil vai ser a conta da liberdade. Por exemplo, a minha mãe, ela tem um dinheiro guardado hoje. Eu comprei um imóvel para ela, o imóvel é meu, mas ela mora no imóvel, e aí ela só precisa pagar condomínio. O condomínio desse apartamento está, se não me engano, em torno de 500 a 600 reais. 500, agora eu lembrei da nossa última conversa. E aí ela tem 48 mil no investimento, que hoje está rendendo um e pouco, 1 ponto alguma coisa, 1,05 ao mês. Então, nesses 48 mil, todo mês ela tira o dinheiro, praticamente o dinheiro do condomínio dela. Legal. Então, assim, ela tem um outro dinheiro que ela está construindo para a aposentadoria dela, mas esse eu ajudei ela a pagar o condomínio sem precisar se estressar, sem precisar tirar. Porque ela é aposentada pelo INSS, ela tem um dinheiro que ela está juntando também, né, para complementar. E Legal. aí esse eu falei, bom, vamos pegar esse daqui. Estava num momento em que ela ia poder ficar alguns anos com esse dinheiro rendendo 1% e tirando dessa rentabilidade, ela paga o condomínio sempre com esse dinheiro. Então, assim, 400 e poucos reais, quase 500. Não é Já muito aliviou, dinheiro, né? mas aliviou para ela, né? É. Então, assim, se a gente entende como investir e se a gente começa a ter os números da nossa liberdade, hoje ela está livre do condomínio. É. É o dinheiro dela que paga o condomínio dela, né? E não é muito dinheiro. É um dinheiro. A minha mãe também não tem. A minha mãe não tem curso superior. A minha mãe hoje trabalha com acupuntura, com shiatsu, né? Passou vários desafios ao longo da vida dela, teve muitas dívidas. Então, assim, a minha mãe é um retrato assim do brasileiro médio e suas dificuldades. E ela hoje tem um número da liberdade e ela já está livre de algumas coisas. Então, acho que esse, assim, é o caminho. A gente ter clareza do que significa segurança e o que significa liberdade para a gente. E o que você vê de desafio aí, Lu? Você falou que sua mãe, por exemplo, é um retrato do brasileiro. Você também teve os desafios para chegar onde você chegou. Vocês estão em momentos diferentes. O que tem de desafio nesse caminho aí de ficar rico? Então, me veio Os à cabeça, principais. que a gente precisa ter paciência. Porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. Então, a gente vai olhar para esses números e aí vai ver 1 milhão e 200, foi o primeiro cálculo que a gente fez. Ou vai ver os 150 mil, que foi o segundo cálculo que a gente fez, né? Aí, até só para esclarecer, 150 mil estava dando 500 reais por mês aqui no nosso cálculo. Mas percebe, a minha mãe hoje com 48 mil está fazendo quase 500 reais por mês. Porque tá rendendo mais do que a gente Rendendo mais, calculou. exatamente, porque eu ajudei ela nisso, né? Expliquei para ela e ela, entendi, então vamos fazer assim. E aí ela consegue mais. Então, esses cálculos que a gente fez são cálculos muito puxados para cima, né? São os cálculos básicos, é aquele ponto de partida que não tem como errar, dali para melhor. Né? Senão eu faço um cálculo de marqueteira aqui, que legal, né? Às vezes alguém está interessado, um gerente de banco, um assessor, não, olha que beleza, e faz um cálculo que não vai ser a realidade. Eu estou aqui pegando a realidade, estou pegando o pior Não tem cenário. como ser pior que isso. Exatamente. Só melhor. Mas eu acho que quando a gente vê esses números, você vai falar, não vou conseguir. Gente, assim, o tempo vai passar e é melhor que ele passe a gente fazendo alguma coisa do que ele passe sem a gente fazer nada, né? Até porque nessa época, quando você se deparou com esses números, você nem fazia o que você faz hoje, né? Nem fazia o que te levou a ficar rica. Não fazia. E assim, eu não imaginava que eu um dia trabalharia com isso. O que aconteceu é que antes de eu trabalhar com isso, eu cheguei perto do que eu considerava essa liberdade. Eu lembro que antes de decidir trabalhar como eu me intitulo personal trainer das finanças, né, que as pessoas entendem bem assim, eu sou uma treinadora da vida financeira. Então, eu primeiro comecei a fazer isso no 1 a 1, individualmente, atendendo no Skype, ou atendendo no meu escritório, né, presencialmente, meio que quase uma terapia das finanças, mas ensinando no método, né, a se organizar. E depois eu comecei a fazer os cursos. Mas antes até de eu atender no individual, eu lembro, eu tinha vendido o meu carro, eu juntei dinheiro de bônus que eu recebi da empresa, enfim, tinha algumas coisas que tinham acontecido na minha vida e eu tinha uma grana que quase rendia, porque na época a taxa de juros estava bem alta, que quase rendia o meu salário, esses 2.000 e pouco, né? Então, assim, eu já me sentia livre. Eu pensava assim, cara, se me demitirem, além de eu ter a minha reserva de segurança, o meu dinheiro vai pagar minhas contas, né? Então, eu me sentia muito tranquila. A gente não fica mais com medo das coisas acontecerem. Eu lembro que foi nessa época que eu procurei ousar mais. Eu trabalhei até numa outra empresa que eu não era funcionária da empresa. Eu entrei no contrato social, era como se eu fosse sócia, aquela sócia funcionária, né? E aquilo é bem arriscado, porque eu que estava acostumada a ser CLT a minha vida toda, ter 13º, férias, tudo aquilo, fundo de garantia, de repente eu entrei
para trabalhar num lugar que eu não tinha nada disso. E eu pensei, nossa, se me demitirem, eu saio com uma mão na frente e outra atrás. Mas eu tinha a minha liberdade. Então eu pensava assim, pô, eu tenho reserva de segurança e os meus investimentos estão quase rendendo, né? E na época eu já ganhava mais do que isso, mas estão quase rendendo o basicão, assim, eu não vou morrer de fome. Eu vou viver como eu vivia naquela época, né? Então eu tinha essa liberdade, mas eu pensava assim, bom, para eu atingir os números que é da minha liberdade mesmo, que uma coisa é você simplificar e definir um número da simplificação. Para mim isso já é liberdade, que foi essa história aí de, quanto que eu preciso para ter 2.000, né, render 2.000. E uma coisa, aí é que começou a entrar na minha cabeça o que era ser rico, uma coisa é eu definir o número do estilo de vida que eu queria viver. Né? Então, percebe que como esse papo nosso que começou mais subjetivo, que cada um pode interpretar de um jeito, ele está ganhando um corpo objetivo, né? Vai ficando específico, né? A segurança financeira é a nossa reserva. Nosso primeiro pé, né, no caminho da riqueza, a liberdade, é você fazer, né, criar um montante que te dê essa liberdade, essa tranquilidade de você não depender, né? Isso que se fala muito da independência financeira é isso, não depender nem do seu trabalho, isso que é independência financeira. E aí depois eu comecei a olhar para quanto seria se eu quisesse viver o estilo de vida que eu quero viver. Não é o que o fulano quer, o Porsche, a mansão, a viagem para Dubai. Eu tenho vontade de conhecer Dubai, mas não está na minha lista prioritária. Eu já fui para vários lugares, inclusive já repeti lugares. Porque eu sempre pensei assim, eu acho que rico repete lugar, né? Porque eu penso assim, pô, se eu tiver dinheiro para viajar, eu vou para o mesmo lugar que eu já fui? Não, né? Eu vou para outro. Então eu me senti rica quando, por exemplo, eu adoro Amsterdã, eu adoro Nova York, já fui mais de uma vez. Então, não fui para Dubai, não é o meu sonho, né? Eu quero conhecer, mas não está na lista prioritária. Mas eu imagino aquele rico ostentação, é isso, é o carrão, é a viagem para Dubai, né? Tudo isso. Então, o que eu escolho fazer? E aí, quando eu imaginei o meu estilo de vida, aí eu fiz uma outra conta. Para viver esse estilo de vida que eu quero viver, aí a conta é outra. E aí, parênteses, você tinha percebido que fazendo o trabalho que você fazia, com o seu salário, aquele contexto que você estava, você ia chegar nesse lugar dessa nova conta? Esse é um ponto importante. Eu acho que um outro elemento, né? A gente falou de paciência, porque o tempo vai passar mesmo, então tenha paciência de construir aquilo que você quer. E um outro elemento importante é você entender como funciona o dinheiro, como que o dinheiro chega até a gente. Olha só, quando a pessoa trabalha, é um funcionário, seja um servidor público ou um funcionário assalariado, né? Quando a pessoa trabalha para alguém e recebe um dinheiro por isso, ela depende de alguém pagar esse dinheiro para ela. Então, como que o dinheiro chega até ela? Ela troca horas dela, né, num contrato, ela estabelece um contrato que diz: você vai trabalhar tantas horas para fazer isso, 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 e você vai receber tanto. Então, é uma troca por aquilo ali. Para essa pessoa ficar rica, ela vai ter que viver um estilo de vida muito simplificado para conseguir poupar o máximo que ela conseguir, ela conseguir evoluir naquele trabalho para aumentar aquele salário e ela fazer de tudo, torcer, inclusive, para que sempre precisem dela. Porque pode ser que um dia, ela depende de alguém dar, né, aquele pagamento para ela, pode ser que um dia aquela pessoa não precise mais e aí ela não tem mais aquele dinheiro. Então, quando você troca, assim, tem esse contrato onde você troca o seu trabalho por dinheiro, você está meio dependente. Então, olha só, a gente está falando de construir independência. Como é que você cria um caminho de independência sendo uma pessoa dependente? Fica aí a interrogação. Vamos pensar num autônomo, tipo um profissional liberal, um dentista, um médico, sei lá, um fisioterapeuta. Sempre vem muito a pessoa de saúde, mas um advogado. Personal trainer. Um personal trainer. Pessoa que troca a sua hora, né? Ela não depende de ninguém, né? Ela depende só dela. Mas ela depende das horas. Tipo, eu trabalho X horas, atendo X pessoas nessas horas. Tem um limite, né? Ela não vai ficar atendendo 24 horas por dia. Então, por mais que ela cobre um valor bem alto, que ela consiga cobrar mais do que os concorrentes, né? E que ela trabalhe muito, que ela lote a agenda dela, também tem um limite. Também tem uma coisa, assim, limitadora. E a gente está falando de liberdade. Então, como é que você constrói um caminho de liberdade se você tem um limitador? Né? Então, percebe que para você construir o caminho da riqueza, para você ser rico de verdade, você tem que construir uma vida que esteja alinhada com aquele caminho. Então, assim, uma pessoa que trabalha numa empresa, ou um servidor público, ou um autônomo, eles estão construindo um caminho meio contraditório para a riqueza. Eu não estou dizendo que eles não vão poder ser ricos, até porque a gente acabou de dizer que riqueza é o número de cada um. Né? Então, de repente, eles criam números menores, legal, isso eu atinjo.
Mas, dependendo do estilo de vida que essa pessoa quer viver, ela vai ter que fazer muita restrição ao longo da vida para, num dado momento, viver esse estilo de vida e talvez não chegue nisso. Porque é como o dinheiro funciona. Para você construir um caminho de independência e liberdade, você tem que estar alinhado com esse caminho. Você tem que ser uma pessoa independente e construir as coisas com liberdade. Aí, quais são assim, as formas de atuação, de trabalho que combinam com isso? Quando você é empresário, quando você cria um negócio, você está desenvolvendo um sistema que faz dinheiro. É claro que quando a gente cria um negócio, uma empresa, né, a gente está trabalhando em alguma coisa, a gente se dedica muito, né? Eu, quando comecei, você, quando veio ser minha sócia, né, a gente se dedica muito àquele negócio e ele não anda sozinho sem a gente no início. Mas a gente vai criando equipe, funcionários, vai criando produtos, né, que se vendem sozinhos, vai criando canais de venda, parceria, estabelece parceria com outras empresas para que a gente comece a alavancar, ter mais resultado do que só eu sozinha, até que num dado momento eu nem preciso estar ali para aquele resultado vir. Então, quando a gente tem uma empresa, tem um negócio, é um sistema que caminha para essa liberdade e para essa independência. Porque se o sistema um dia não vai depender de mim, e se o sistema cria essa liberdade, né, de eu vender sem eu precisar estar ali, isso está alinhado com o caminho da riqueza. Sim. Então, se eu quero ser rico, ser rica, e ter, né, um montante de dinheiro que renda passivamente para pagar um estilo de vida que eu considero um estilo de vida assim, né, mais alto, de viagens, uma casa extremamente confortável, carros, qualidade de vida para mim e para minha família, muito provavelmente esse caminho vai ser mais fácil se você tem um negócio.